falar um pouquinho de Assembleia de Deus, porque meus colegas jornalistas, eles olham a Assembleia de Deus e acham que é alguma coisa assim, homogênea. E a Assembleia de Deus são vários segmentos. Então eu queria aproveitar para os colegas que estão assistindo, para não falar que o Malafaia é do mesmo do Sóstenes lá em cima, ou que a Assembleia do Braz é... Vamos explicar um pouquinho como são esses ramos. Só que eu vou ser um pouquinho mais ousado. Não é só explicar assim. Se você quiser falar um pouquinho do líder também, pode falar do líder também, senão a gente complementa aí com algumas notícias, porque tem líder de rachadinha, assim, é um pessoal... Líder da Assembleia de Deus, a maior denominação do Brasil. Então, todo mundo acha que está assim, quase no santo dos santos, e não é bem o caso, né? Vamos lá, conta pra gente o que é Assembleia de Deus. Tá, primeiro eu vou falar do que eu não vou falar, porque de vez em quando alguém me provoca com alguma coisa, eu digo, gente, eu pesquiso a história e a institucionalização, e não a criminalidade. Não sou jurista, criminalista, advogado, não sou essas coisas. Então, e nem sexólogo para discutir também as questões de cama e mesa. Bom, começando do começo. Primeiro, não existe Assembleia de Deus, no singular. Esse é um problema grave que diversas pesquisas têm. Eu já participei de diversas bancas, diversos textos, fala da Assembleia de Deus como sendo uma igreja única. E é muito interessante como os líderes convencionais gostam de usar o nome no singular, porque é muito cômodo para ele se apresentar como presidente da Convenção Geral, tá? Porque ele se vende como a grande figura uníssona e tudo. Primeiro, as Assembleias de Deus nascem já plurais, e não é plurais apenas no nome, é plurais na identidade. E aí você tem um problema, inclusive, histórico grave entre o Brasil e outros países dos Estados Unidos, porque os suecos, que são batistas, chegam em 1910 e... na Igreja Batista, ele é pastor batista, se filia à Igreja Batista no Belém do Pará, em reunião de oração, por causa de manifestação pentecostal, eles são expulsos da Igreja Batista, e em 11 eles fundam Missão da Fé Apostólica. Não tem nada de Assembleia de Deus, até porque em 11 não existia esse nome no mundo, não existia essa denominação no mundo. Não existia ainda. Tá? E Missão da Fé Apostólica é o grupo da Azusa Street, que é um grupo negro, da qual eles não faziam parte, porque é só um nome que é um nome referencial muito interessante. E aí eles usam esse nome, mas eles não têm nada a ver com o modelo da Missão da Fé Apostólica, que é um grupo ético, negro, extremamente marginalizado. Em 14, um grupo branco, que é basicamente grupos que se pentecostalizaram brancos, mas que são brancos, se organizam e fundam as Assembleias de Deus em 14 nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. É interessante porque já é uma tendência de marcar terreno para se diferenciar da Igreja de Deus. Que a Igreja de Deus, que é do século XIX ainda, que vem herança do movimento Hollis, desde o século XVII, que é um movimento pentecostal, que, aliás, uma outra coisa do mito fundante, sempre se fala dos Estados Unidos como grande, é um dos elementos centrais, mas não é o primeiro nem único. Né? Então, você já tem manifestações fenomenológicas de glossolalia, de visão de revelação aos séculos anteriores. Os Quakers têm isso, os Hollis têm isso e muitos outros movimentos. Glossolalia, sessão tecla SAP aqui. Glossolalia, falar em línguas estranhas. Lembrando, olha, é aquilo que a Michele fez quando o André Mendonça foi escolhido. Isso. Triste memória minha, né? No meio da aula aqui, super intelectual, eu falo da Michele, desculpa. Lembrando que esse fenômeno não é específico de pentecostais. Sim. Qualquer tipo de êxtase entre os sufis islâmicos tem, entre os movimentos budistas tem, e assim por diante. Fecha o parênteses. E aí, já existia uma organização de assembleias suecas. Por quê? Porque tem que lembrar uma coisa. O nome Assembleias de Deus, inclusive lá e no resto do mundo, implica dizer que são igrejas congregacionais. Eles são absolutamente autônomos entre si. Esse modelo
do que eu chamo de episcopalismo vitalício que existe no Brasil é uma especificidade do Brasil. Que, aliás, nós temos duas especificidades. Essa categoria do episcopalismo vitalício e a iconografia, a coisa meio folclórica da Paz do Senhor, que é uma coisa típica do Brasil. É tanto que quando o assembleiano vai para outros estados ou para outros países, eles dão a Paz do Senhor e o pessoal diz boa noite. Quando o gringo chega aqui e dá a Paz do Senhor, porque na minha tradição assembleiana, quando eu era criança e adolescente, sabia assim, dar a Paz do Senhor é um termômetro da sua espiritualidade. Se você não dá a Paz do Senhor, é porque você não está bem. Então, aconteceu já muito episódio folclórico de gringo, quando chega no Brasil, que as pessoas dão a paz do Senhor e ele diz boa noite. Ou então de um político que chegou na Assembleia de Deus, que alguém não sabia se ele era crente, e disse a paz do Senhor, que era uma senhora falando com ele, disse a paz do Senhor, aí ele respondeu para ela, a paz de senhora. A paz de senhora. Então, e aí pronto. E os suecos que vêm são ainda mais anti-institucionais, porque eles são ligados à Igreja Batista, a 8ª Igreja Batista da Suécia, que foi excluída da Aliança Batista na Suécia, porque é uma igreja um tanto moderna para a época, porque ela tem uma Santa Sé aberta. E tem que lembrar uma coisa, na Suécia, como em quase todos os países norte da Europa, tem uma religião oficial, que era a Igreja Luterana. Então, ser batista na Suécia é ser extremamente subversivo, que é o chamado da Igreja Livre, que até hoje, em 2017, quando a gente foi para Hamburgo, na Alemanha, num evento lá da Reforma Protestante, teve uma tensão lá entre os luteranos e os pentecostais alemães. Por quê? Porque eles se entendem como Igreja Livre. Em 18 é que eles assumem esse nome, porque vem um sueco que é de uma associação de Assembleias de Deus escandinavas. Entendi. Ou seja, teoricamente, a Assembleia de Deus nem podia ter celebrado o centenário em 2011. Então, isso que eu ia perguntar, porque já fazia, eu na minha cabeça não me lembrava a data, mas faz tempo que rolou o centenário, né? E aí, por exemplo, você vai aqui, Argentina, Chile, Peru, Uruguai, subindo toda a América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa, Ásia, África, as Assembleias de Deus são visceralmente congregacionais, por causa do nome, que eu até brinco, é a grande idiosincrasia brasileira. As Assembleias de Deus não são assembleia e a congregação cristã não é uma congregação. Então, essa figura do pastor presidente absoluto e vitalício é uma herança do getulismo. Olha, que é uma outra história, Eita, que eu chamo do getulismo assembleiano.